sensação de paz que envolve o coração quando se está no próprio cantinho, longe do burburinho e da pressa do mundo, é um porto seguro para muitos. É bem provável que já tenha cruzado seu pensamento, ou mesmo chegado aos seus ouvidos, a ideia de que essa quietude, essa predileção pelo lar, não é o normal, que é preciso sair mais, socializar, viver a vida lá fora, sabe? Pois, e se eu te dissesse que esse ímpeto de se recolher, esse desejo genuíno de permanecer na sua fortaleza pessoal, encontra uma explicação profunda na psicologia de Carl Jung? Sim, hoje vamos desvendar o que realmente significa não ter um apreço especial por badalações. Não como um defeito ou um atestado de preguiça, mas como um traço legítimo da sua personalidade. Mais do que isso, um sinal de um processo interior poderoso, talvez invisível até agora. Neste vídeo, vamos revelar 6 verdades sobre as almas que escolhem o lar sob a lupa da psicologia junguiana. Você vai perceber que esse comportamento, muitas vezes apedrejado pelo senso comum, pode ser, na verdade, uma chave para o autoconhecimento, um portal para a individuação e um reencontro com sua essência mais pura. E antes de a gente se lançar de cabeça nessas 6 verdades que talvez expliquem muito sobre o seu eu, que tal um clique no curtir deste vídeo? Se você aprecia mergulhos mais profundos na alma humana e adora uma boa reflexão, já se inscreva no canal para não perder os próximos mergulhos. E claro, deixe um recado aqui embaixo. Você também sente que o silêncio do seu lar ecoa mais alto que 1000 conversas no agito lá fora? É a deixa perfeita para a gente começar. Para entender a melodia da alma, é preciso voltar um tico no tempo e desbravar as trilhas de Carl Jung. Ele foi um dos primeiros desbravadores da psicologia a lançar o olhar para dentro, a dar valor àquilo que a gente sente no peito, mas que insiste em não ter nome. Foi ele quem trouxe à tona a ideia de que cada ser carrega consigo uma energia psíquica singular, um rio que pode correr em 2 direções, para o mundo exterior, como nos extrovertidos, ou para as águas profundas do ser, como nos introvertidos. É exatamente aí que o mapa começa a fazer sentido. Se a ideia de sair para um turbilhão social te esgota, se o bate-papo com um mar de gente te consome, e se o silêncio do seu refúgio é quase um bálsamo para a alma, então, meu caro, você pode estar no trilho certo. É bem possível que você seja apenas alguém que, como Jung habilmente descreveu, tem a alma com a face voltada para dentro. Para o mestre suíço, isso não é isolamento, mas pura natureza. É a sua forma inata de funcionar. O mundo lá fora pode até ser um espetáculo, mas no frigir dos ovos, não é onde sua energia se acende. Você se reconecta consigo mesmo no solo sagrado da solidão. E isso, veja bem, não é algo a ser curado, mas a ser compreendido. Agora que você já pegou a batida de Jung sobre como cada um canaliza sua energia psíquica de um jeito peculiar, vamos desvendar a primeira grande verdade sobre quem prefere a segurança do lar. Você direciona sua energia para dentro. Parece coisa pouca, mas é um abismo de revelação. Na psicologia analítica, Jung batizou essa energia de libido, mas não com o ranço sexual que Freud dava, e sim como a força vital, o motor que move seus pensamentos, desejos, interesses e o foco da sua atenção. Enquanto o extrovertido joga essa energia para a rua, para o furor das pessoas, o palco dos eventos e a teia das interações sociais, o introvertido faz o caminho oposto. Ele recolhe tudo isso para o próprio ninho, para dentro de si. Isso explica, tintim por tintim, porque para alguns uma noite de festa é pura vitamina, enquanto para você é um dreno de energia. O que te põe de pé de novo não é o estardalhaço, é o refúgio. É estar no seu quadrado com suas coisas, no silêncio que embala a alma. É ter aquele tempo precioso para botar os pensamentos em ordem, sentir o que ecoa por dentro, talvez rabiscar umas linhas, ouvir uma boa melodia, ou apenas respirar sem a necessidade de reagir ao frenesi do mundo a cada instante. E aqui, a cereja do bolo. Isso não é sinal de fraqueza nem de fuga. É simplesmente o seu modo de ser no universo. E, caramba,
Quando você se dá conta disso e começa a honrar essa verdade, tudo, mas tudo mesmo, toma outro rumo. Porque tentar viver na pele de um extrovertido, quando sua alma grita por introversão, é como remar contra a maré, um esforço em vão. Mas espere, tem mais. Essa energia que se volta para o interior também é o sinal de que você é uma pessoa que observa antes de fazer, que sente a brisa antes de abrir a boca, que mergulha em reflexão antes de se expor. E por isso, é natural que você precise de um tempo a mais, um espaço para se afastar dos estímulos externos e processar o que borbulha dentro de você. Ficar em casa nessa pegada não é se esconder do mundo. É, na verdade, uma forma de manter sua energia onde ela precisa estar, lá dentro. É nesse casulo que você afina a escuta para sua própria voz, onde você se encontra e onde suas forças se renovam. E na psicologia junguiana, isso não é só saudável, é essencial para a sua individuação, que é o processo de se tornar, de fato, a pessoa que você nasceu para ser. Já notou como certos lugares, sons ou até conversas aparentemente banais podem te deixar esgotado ou com a alma empolvorosa? Essa é a segunda grande verdade que Jung nos ajuda a desvendar. Pessoas que preferem o aconchego do lar são mais seletivas e sensíveis aos estímulos que vêm do mundo exterior. Jung, com sua perspicácia, intuía que o inconsciente do introvertido é mais poroso, mais permeável. Isso significa que o que acontece lá fora não passa batido. Pelo contrário, mergulha fundo, vai direto para o seu universo interior e começa a ecoar como um sino que ressoa por horas e, às vezes, por dias a fio. É por isso que uma simples ida ao shopping pode soar como um bombardeio, uma sobrecarga sensorial, um ambiente onde vozes se misturam, luzes piscam, sons se chocam e cheiros se entrelaçam. Tudo isso pode ser demais para quem tem essa abertura interior. E, olha, não é frescura, é a sua estrutura psíquica que manda no jogo. Jung observou que o introvertido não se alimenta da quantidade de experiências externas, mas da qualidade das suas vivências internas. Então, não se trata de ser avesso ao convívio social. A questão é ser criterioso. Cada ambiente, cada pessoa que cruza seu caminho, cada conversa que se desenrola, tudo isso mexe com você num nível mais profundo. Por isso, você precisa de um filtro. E esse filtro, muitas vezes, é a sua própria casa. Ficar em casa é o seu jeito de escolher, com plena consciência, o que você permite entrar no seu campo energético. Você precisa de tempo para digerir, de espaço para respirar, de silêncio para arrumar a casa que se bagunçou com o burburinho do mundo. E o mais curioso de tudo, pessoas como você, quando decidem sair, quando optam por estar com alguém, entregam-se de corpo e alma. Estão ali de verdade, 100% presentes, porque não vivem no piloto automático, não agem por pura obrigação. Elas vivem com intenção. Jung tinha um jeito poético de colocar: a alma introvertida é como um jardim fértil. Ela precisa de carinho, de repouso e de quietude para florescer em toda a sua glória. E, por vezes, a maneira mais sábia de se proteger desse mundo barulhento é simplesmente ficar no seu canto. Agora, uma pergunta que pode estar martelando na sua cabeça. Mas por que, mesmo entendendo tudo isso, ainda me sinto um peixe fora d'água em grupos? Por que o social ainda me puxa o tapete mesmo quando estou cercado de gente boa? Carl Jung, com sua genialidade, tem uma resposta que bate fundo. Ele nos apresentou a ideia de algo que chamou de função inferior, uma parte da nossa psique que, embora habite em todos nós, é menos desenvolvida, menos consciente e, por isso, mais difícil de acessar. Pense assim, com a mão na massa. Cada um de nós possui um arsenal de funções psicológicas como o pensar, o sentir, a intuição e a sensação. Algumas dessas funções são tão naturais quanto respirar. Elas fluem sem esforço. Você as usa a torto e a direito. Mas outras são quase um terreno baldio, um descampado. E segundo Jung, quando você é forçado a operar nesse território mais fraco, a sensação é de estranhamento, vulnerabilidade, uma insegurança que te abraça.
E onde isso se escancara mais? Bingo! Nas relações sociais. Por quê? Porque para uma galera de introvertidos, o universo social exige, na maioria das vezes, o uso da sua função inferior. Ou seja, você é empurrado o tempo todo para um palco que não é seu, num ritmo que não te abraça, num jeito de se comunicar que te obriga a esbanjar energia para fora, quando sua alma, lá no fundo, está pedindo um momento de silêncio. O resultado? Você já sai de casa com o escudo levantado, preparando-se emocionalmente para a batalha. Põe os pés em um lugar e sente o peso do ambiente caindo sobre os ombros. Participa de uma conversa e, em vez de se sentir energizado, a bateria simplesmente descarrega. Isso não é falta de traquejo social, é apenas a exigência de operar num campo que não é o seu forte. E como Jung sempre nos lembrava, a função inferior tem essa mania de se apresentar de um jeito meio torto, às vezes emocional demais ou até impulsivo, justamente porque ainda não se integrou à consciência. Isso, de forma alguma, quer dizer que você está fadado a ser um ermitão. O recado é que reconhecer seus limites é um ato de sabedoria. Significa que o desconforto social que te abraça não é um atestado de inadequação, mas um convite irrecusável para honrar o seu próprio tipo psicológico. Então sim, tem dias em que sair exige tanto do seu gás mental e emocional que a coisa mais honesta e, pasme, mais saudável é simplesmente dizer não. E Jung não só sacaria isso, como diria com um aceno de cabeça: você está ouvindo a sua alma. Mantenha o ritmo. Sabe aquela sensação de estar em um bate-papo animado, rindo, respondendo, acompanhando o fluxo, mas lá no fundo, uma vozinha sussurra que você não está realmente ali? É como se o corpo estivesse presente, mas a alma, essa estivesse em alguma galáxia distante. Essa é a terceira verdade sobre quem prefere o aconchego do lar. Essas almas não se satisfazem com a superficialidade. Elas anseiam por autenticidade. Jung, em sua sabedoria, martelava que a verdadeira solidão não brota de estar sozinho, mas da impossibilidade de compartilhar aquilo que pulsa com significado em nosso peito. Ou seja, o X da questão não é a presença alheia, mas a ausência de profundidade que se faz sentir nas relações. Almas mais introspectivas, com a energia voltada para dentro, tendem a forjar um universo interno riquíssimo, um caldeirão de pensamentos, dilemas, intuições e reflexões. E quando se vêem em ambientes onde esse universo não encontra eco para se expressar, sentem-se como fantasmas, não porque os outros as ignoram, mas porque parece que ninguém está disposto a mergulhar junto naquilo que realmente importa. Ficar em casa, então, vira um escudo, uma forma de blindar a própria verdade. Lá, você não precisa vestir fantasias, nem moldar-se a expectativas, muito menos forjar um entusiasmo que não existe. Você pode ser quem você é, sem edições, sem cortes, sem filtros. E isso não tem nada a ver com egoísmo. É apenas um desejo legítimo de tecer relações e viver momentos com uma presença que seja real, de carne e osso. Não faz sentido sair, sorrir um sorriso que não é seu e puxar conversa se tudo parece um roteiro, um raso, um automático. Você não quer apenas preencher o tempo, você quer preencher a alma. E quando não encontra esse alimento no mundo exterior, o retorno é para o único lugar onde ainda há espaço para o verdadeiro encontro, o seu próprio interior. Ficar em casa, nesse sentido, não é uma fuga do mundo. É, na verdade, um retorno ao essencial. É onde você reencontra a sua própria voz. E como Jung sempre pontuava, aquilo que tentamos esconder de nós mesmos nos controla, mas aquilo que abraçamos nos transforma. Você carrega a autenticidade como um brasão e por isso escolhe o silêncio ao invés do teatro. E veja bem, isso é coragem pura. À primeira vista, pode parecer que escolher o porto seguro do lar é apenas uma preferência, um mero gosto pessoal. Mas sob o olhar aguçado de Carl Jung, essa escolha pode ser um farol para algo muito mais profundo, um chamado da alma, um movimento interior que te puxa na direção do seu verdadeiro eu. Na psicologia junguiana,
Existe um conceito que é o ouro da coroa: a individuação. É a jornada, o nome dado ao processo pelo qual uma pessoa se torna aquilo que ela verdadeiramente é, integrando a luz e a sombra, a razão e a intuição, o consciente e o inconsciente. Não se trata de virar alguém melhor num sentido de perfeição, mas de se tornar inteiro, completo. E aqui está o ponto crucial, o nó da questão. Esse caminho, essa saga, não se desenrola no barulho ensurdecedor. Ela não se revela entre as distrações incessantes, as cobranças alheias e as expectativas que nos cercam. A individuação exige silêncio, pede solitude, clama por um espaço onde a alma possa finalmente falar. E para muitos, esse espaço tem nome e sobrenome: casa. Quando você tranca a porta e se desconecta do alarido do mundo, algo sutil começa a tecer sua magia. Você começa a captar pensamentos que durante o dia foram abafados pela correria. Começa a sentir emoções que ficaram presas enquanto você tentava se encaixar no ritmo alheio. E sem nem perceber, começa a se reconectar com pedaços de si que andavam esquecidos, jogados em algum canto empoeirado da memória. Isso, meu caro, é a individuação em movimento, em pleno vapor. É quando você abandona o piloto automático, para de reagir ao que os outros esperam de você e, finalmente, começa a sintonizar o rádio do que vem de dentro. Muitas vezes, quem escolhe a quietude do lar está, sem saber o nome, atendendo a esse chamado primordial. E mesmo sem rotular, mesmo sem dominar todos os conceitos, já está vivendo aquilo que Jung tanto valorizava: a coragem de se voltar para dentro. Então, da próxima vez que você preferir cancelar um convite e se aninhar no seu canto, saiba de uma coisa: você não está perdendo o mundo. Talvez esteja, na verdade, se encontrando dentro dele. Tem gente que sai de casa para se esquecer de si mesmo. Você, talvez, fique em casa para se lembrar de quem você é. Essa é a quarta verdade sobre quem prefere o silêncio do lar. Você não busca mera distração. Você busca profundidade. Na visão de Jung, há um abismo entre viver para fora e viver a partir de dentro. E cá entre nós, muita gente parece viver numa fuga constante de si mesma, sempre ocupada, sempre em movimento, sempre à caça de um novo estímulo para não ter que encarar o que habita lá dentro. Mas você, meu amigo, minha amiga, talvez já tenha percebido que esse caminho não te enche, que há algo na velocidade estonteante da vida social que te esvazia, por mais que pareça divertido na superfície. E aí o seu quarto, o seu sofá, o seu refúgio, viram mais do que um lugar físico. Eles se transformam em um santuário sagrado, um espaço onde você não precisa atuar, onde pode sentir, pensar, rabiscar, duvidar, chorar, criar. Tudo isso sem o peso de olhos curiosos ou expectativas alheias. Isso é o que chamamos de buscar profundidade. É trocar o excesso de barulho por significado. É escolher o silêncio não como a ausência de algo, mas como a presença real do seu eu. Jung afirmava que a alma anseia por mistério, por símbolos, por sentido. E tudo isso nasce no berço do silêncio. Tudo isso floresce quando você tem a coragem de parar, de ficar, de mergulhar em si mesmo. Ficar em casa, então, não é um vício em conforto. É uma fidelidade inabalável à sua própria alma. Você não quer apenas preencher o tempo com fugas. Você quer viver com presença, com propósito, com verdade. E isso, meu caro, é uma joia rara, um tesouro precioso. E é profundamente junguiano. Até aqui, desvendamos as forças ocultas que te impulsionam a buscar o refúgio do lar. Mas como em toda a teia da vida, existe um lado menos luminoso, a sombra dessa preferência. Carl Jung nos ensinou que cada traço da nossa psique carrega consigo sua face brilhante e, inevitavelmente, sua sombra, aquela parte que, se negligenciada ou levada ao extremo, pode nos aprisionar ou nos machucar. No caso de quem tem o lar como fortaleza, a sombra pode se manifestar como isolamento excessivo, aquele momento em que o refúgio que antes acalmava se transfigura em uma cela, quando o silêncio, que era bálsamo,
vira um peso que sufoca. Jung, com sua lucidez, alertava para o perigo de se fechar demais para o mundo, pois a alma humana clama por um equilíbrio entre o que acontece dentro e o que acontece fora. Ficar só para recarregar as energias é saudável como um abraço, mas ficar só para fugir dos conflitos, do medo ou da dor, aí a canção muda de tom. A sombra da introversão pode se materializar em sentimentos como uma solidão que corrói, um medo latente de ser rejeitado ou, em casos mais graves, a melancolia da depressão. E num paradoxo cruel, esse isolamento que se propõe a proteger acaba erguendo um muro invisível, um gigante que impede o reencontro consigo mesmo e com o outro. Mas eis a boa notícia: um raio de sol no horizonte. Reconhecer essa sombra é o primeiro passo para abraçá-la. Jung ensinava que a individuação não é apenas uma trilha para dentro, mas também um convite para desvelar-se ao mundo com autenticidade. Então, se você se vê passando longas temporadas na própria companhia, se sente amarrado dentro da sua própria casa, e o prazer que antes encontrava nesse refúgio parece ter murchado, talvez seja o momento de olhar para essa sombra com a ternura de um abraço. Pergunte-se com a mão no coração: será que estou me protegendo demais ou me escondendo daquilo que preciso encarar de frente? Porque crescer não é só se fechar para o mundo, é também aprender a voltar para ele com mais consciência, mais escolha, mais verdade. Se tem algo que Jung valorizava com a alma, é a dança íntima que cada um de nós pode cultivar com o seu próprio universo interior. E aqui está a quinta verdade para quem prefere a doce melodia do lar. Você mantém uma conexão profunda e constante com o seu mundo interno. Quando você escolhe a casa como seu quartel-general, não está apenas buscando o conforto dos travesseiros. Você está, na verdade, optando por um espaço onde pode se encontrar, se decifrar e, acima de tudo, se ouvir de verdade. Esse mundo interno é um vasto território, borbulhante de imagens, sentimentos, memórias que teimam em voltar, sonhos que sussurram e símbolos que dançam. Tudo isso em uma conversa incessante dentro de você. Jung, com sua mente prodigiosa, chamou esse espaço de inconsciente, um lugar onde moram aquelas partes de nós que nem sempre se mostram na superfície, mas que tecem uma influência poderosa sobre cada escolha, cada emoção e o pulsar da nossa criatividade. Quem se entrega ao silêncio do lar, via de regra, tem um laço umbilical com essa dimensão. Você pode nem perceber, mas enquanto a multidão se distrai com o que rola lá fora, você está explorando o seu próprio mapa interno, um tesouro particular. É nesse recanto que você desvenda respostas para perguntas que pesam, que encontra insights que brotam do nada, que sente aquela chama que insufla sentido na vida. É aí que a criatividade explode, o autoconhecimento floresce e a força para enfrentar o mundo ganha corpo. Para Jung, nutrir essa conexão é o que traz a balança à alma, permitindo que você navegue entre o consciente e o inconsciente, entre o que você sabe e o que ainda está por descobrir. Então, da próxima vez que alguém erguer a sobrancelha por sua preferência pelo lar, lembre-se: você está cultivando seu mundo interior, está regando sua essência, está, silenciosamente, erguendo sua própria luz. Já notou como o mundo parece uma engrenagem que gira numa velocidade tão estonteante que mal sobra fôlego para respirar? E nesse turbilhão sem fim, quem escolhe o abrigo do lar, muitas vezes é taxado de devagar, fora da casinha, ou pior, preguiçoso. Mas eis a sexta e última verdade. Você respeita o seu tempo e o seu ritmo. Jung, com sua clareza cristalina, nos ensinou que cada ser humano possui um compasso interno único, uma batida singular que dita a hora de agir, de descansar, de refletir ou de se conectar. Enquanto o mundo inteiro berra: corra, faça, produza, você sabe lá no fundo da alma que sua verdadeira força reside em saber pausar. É nesse tempo que suas baterias se recarregam. É nesse ritmo que você consegue processar o que viveu, curar as feridas, crescer e criar.
Respeitar seu tempo não é sinônimo de lentidão ou inércia. É uma profunda expressão de autocuidado e sabedoria. É a consciência de que o resultado genuíno, aquele que realmente importa, não se mede em velocidade, mas em autenticidade. Jung afirmava que a jornada da individuação não conhece pressa. É um processo delicado, que se desdobra aos poucos, no compasso da alma. E é justamente essa consciência que te faz escolher o conforto do lar, quando o mundo lá fora insiste em te empurrar para o corre-corre. Você sabe que seu ritmo é diferente, e é exatamente isso que faz de você quem você é, uma peça única no grande quebra-cabeça da vida. Ao longo desta jornada, exploramos juntos 6 verdades profundas sobre as almas que buscam o porto seguro do lar. Tudo isso sob a lente perspicaz da psicologia de Carl Jung. Vimos que não se trata de preguiça nem de um medo paralisante. É, na verdade, uma energia que se volta para o interior, uma seletividade apurada diante dos estímulos, uma busca incessante por autenticidade e profundidade. É a coragem que pulsa ao ouvir a própria alma e honrar o próprio ritmo. Cada escolha sua de permanecer no seu espaço, de abraçar o silêncio, de desviar do excesso, é um brinde ao seu processo de individuação, à sua trilha para se tornar inteiro. Jung nos mostra que não precisamos nos enquadrar em padrões externos para sentir nosso valor. Não precisamos estar em todos os lugares, conversar com todo mundo ou marcar presença em todas as festas para nos sentirmos plenos. A verdadeira plenitude, na verdade, floresce no encontro com o próprio ser, no respeito inabalável ao seu universo interior, na compreensão de que seu jeito único é o seu maior presente ao mundo. Então, se você se viu em alguma dessas verdades, se sentiu que é tão natural quanto respirar preferir o lar ao burburinho, a reflexão ao vazio, saiba que você está no caminho certo. Você está, como Jung tão sabiamente dizia, dando os passos firmes para ser quem você realmente é. E isso, meus amigos, não é apenas válido, é fundamental. Se para você o lar é mais que uma escolha, é um modo de vida, um jeito de existir, quero que guarde uma coisa muito importante no coração. Você não está sozinho. Carl Jung nos lembra, com a doçura de um mestre, que cada alma possui sua própria canção, seu próprio ritmo e sua própria jornada. E o seu, esse jeito de espiar o mundo de dentro para fora, é uma luz que o mundo anseia. Porque em tempos de barulho ensurdecedor, de correria sem fim e de pressa que sufoca, almas como a sua mostram a grandeza do silêncio, a profundidade do ser e a riqueza do autoconhecimento. Não se culpe por precisar desse espaço para respirar. Não se sinta menor por preferir a calmaria ao frenesi. Sua autenticidade é sua força. Sua conexão com o seu interior é sua bússola inabalável. E mais do que tudo, ao abraçar quem você é de verdade, você acende uma faísca em outras pessoas, inspirando-as a honrar suas próprias jornadas, e isso, caramba, faz toda a diferença. Então, cuide de si mesmo com o carinho que um jardineiro tem por suas flores, abrace sua essência e continue sempre, sempre honrando esse seu jeito singular de ser. Porque no fundo do fundo, é isso que Carl Jung queria nos ensinar. Que ser inteiro, ser verdadeiro, é o maior presente que podemos dar a nós mesmos e ao vasto universo que nos cerca. Se este vídeo tocou sua alma e acendeu uma faísca de reconhecimento, não guarde essa sensação só para você. Deixe seu gostei para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e compartilhe com quem você sabe que também vive e respira a arte de ser. Afinal, a melhor parte da jornada é compartilhá-la, não é mesmo?